Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Rômulo. Gente, vamos para uma notícia interessante aí que a gente vai especular junto com vocês. Roda a vinheta. Meu povo, olha só. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, então eu vou desejar aí que vocês tenham paciência comigo. Ele não é um vídeo de gameplay. Pela musiquinha aí, quem joga já sabe de que jogo que a gente tá falando. E tem a porcaria da vinheta também, que vocês viram sobre quem a gente vai falar. E tem o título do vídeo, né? Então hoje a gente vai falar de Rei Arthur. Uns assuntos aí que rolou no Discord, que o Knight, que é o Brunão, trouxe pra gente. Eu pesquisei um pouquinho mais. Então vamos discutir isso daí, vamos debater. E eu vou gostar muito que vocês coloquem aqui no comentário o achar de vocês. Se vocês querem fomentar mais essa discussão, aqui na descrição do vídeo tem o nosso Discord, que é o meu Discord do canal, onde você pode entrar ali e fomentar essa discussão mais afinco com a galera que já está lá discutindo isso há um bom tempo, tá? Então não vou enrolar aqui não, vamos direto aí para o que a gente quer conversar com vocês, beleza? Deixa eu mudar aqui minha câmerazinha, a gente vai cair aqui para dentro de uma reportagem que não é nova, tá? É uma reportagem antiga, mas que o Bruno andou dando uma olhadinha e ele ficou aí curioso, cara, ele ficou curioso aí com relação a um determinado assunto, beleza? Então aqui, se vocês olharem a reportagem, deixa eu voltar aqui, a reportagem vai fazer um ano, beleza? Ela vai fazer um ano. Foi no dia 20 de junho de 2023, tá? E ele despertou uma coisa muito interessante sobre um modo de jogo que a galera está desenvolvendo, que eu acredito que estaria disponível na V6 e eles não liberaram ainda, mas a gente vai discutir isso daí. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem, olha. Fora isso, há muitos conteúdos exclusivos, como o Instant, que significa que os usuários podem expandir seus terrenos de acordo com o desenrolar da história. Há também conteúdos estratégicos, como a expedição, esse já está liberado, a gente já usa até para farmar, em que os usuários podem rodar 5 unidades até 8 heróis e implementar estratégias diversas. Agora vem um curioso. E também temos um conteúdo de guerra. Olha isso aqui, ó. E também temos um conteúdo de guerra em grande escala. Muito provável que isso aí é o GVG, que é guilda versus guilda, chamado Avalon, e ainda não está aberto. Eu acredito, cara, que isso aqui deve vir. Eu não vou dizer V60 ou V6, né, como o pessoal fala aí. Eu acho que vai vir na 6.1, tá? Porque a gente vai chegar no que eu tô falando 6.1. Olha, os usuários podem experimentar um nível de jogo totalmente diferente em comparação com os tradicionais jogos de RPG coletivo. Cara, são 3 empresas, né? Deixa eu voltar aqui. São 3 empresas que cuidam desse jogo, tá? Olha só. Ele é pela Netmarble, né? Subsidiária da Netmarble, aqui na América do Norte. É ela que vai ser a responsável, acho que, para divulgar o jogo nas Américas. Você tem a Kaban, né? É um RPG de estratégia colecionável. Tem mais aqui, olha só. É um projeto global desenvolvido através da colaboração entre 3 estúdios. 3. Kaban de Los Angeles, que está aqui na América do Norte. Kaban de Vancouver, que é o que eu tô jogando, né? E a Gurobal. Eu falava Gugobal, mas é Gurobal. Gurobal Games da Coreia. Eu tenho observado no meu canal, eu não deixei preparado aqui, mas a gente pode discutir isso depois, uma galera da Coreia vindo no meu canal, dando uma olhadinha nos vídeos de Rei Arthur. Eu até assustei e falei, por que tem pessoal da Coreia vendo os meus vídeos de Rei Arthur? Provavelmente, quero muito entender que é essa galera aqui, ou até mesmo jogador, mas eu gostaria muito que fosse a galera do Gurobal aí,
dando uma olhadinha nos produtores de conteúdos, né, que estão fazendo vídeo do jogo. Tomara, né? Mas eu tenho recebido uma visita muito grande do pessoal da Coreia no meu canal. Vamos continuar aqui que não acabou não, tá? Então a gente leu aqui, né, que os caras aqui estão interessados em fazer um RPG completamente diferente do que a gente conhece. Tem coisas também que eles falaram aqui sobre mudar esse sistema de gacha, né? Que fique mais amigável, que fique mais interessante. Cara, eu gostei muito, mudando de assunto aqui, eu gostei muito do sistema de gacha do DC Dark Legends. Achei muito legal mesmo. Eu acredito que esse sistema de gacha do DC lá vai mudar muitos games de RPG aí, gacha. Ficou muito bom aquele sistema de gacha, tá? Voltando aqui pro Arthur. Eles falam mais do Avalon, tá? Deixa eu dar uma pesquisa aqui. E vamos procurar aqui sobre Avalon. E é esse novo modelo de jogo aí, tá? Tem aqui, ó. Vamos lá, ó. Então, olha aqui. Além disso, continuando aqui, ó. Ouvimos dizer que existe um modo baseado em turno 8x8 chamado Expedição, que é o que a gente faz. Então ele explicou um pouquinho aqui da Expedição e novamente ele voltou a falar da Avalon. Além disso, preparamos um conteúdo de guerra chamado Avalon, onde os clãs se envolvem em batalhas de grande escala. Cara, esse GVG vai ser do caralho. Os preparativos feitos através da expedição serão cruciais para essa guerra. Então, lembra aquelas dicas que eu dei ali de você movimentar nas expedições, recuperar a sua energia, usar ali aquelas casinhas para você descansar, né? Usar os caras para farmar, pegar as cartas que você tem estrategicamente no mapa. Cara, essa estratégia que eu passei para vocês, eu acredito que vai ser de grande valor quando o Avalon sair. Tô para te dizer, sim, pensando que o Avalon vai ser muito parecido com a expedição, porém com o Chan mais voltado para GVG, com a pegada mais de PVP, cara. Cara, vai ser muito top isso daqui. Os preparativos feitos através das expedições serão cruciais para essas guerras massivas de clã. Pedimos também muita expectativa e interesse no próximo campo de batalha Avalon. Então, cara, ó, temos aí o Avalon para sair. Ron, você tá todo empolgado com a reportagem de 2023, julho. Cara, hoje é dia 1º de maio. Daqui a 2 meses, Romo, vamos fazer um ano desse troço. Não vai sair não, esse jogo morreu. Os desenvolvedores largaram esse jogo aí. Você tá fazendo clickbait pra galera voltar a jogar e clicar no seu vídeo. Beleza. Então, beleza. Então, beleza. Então, se você acha isso, eu só te peço uma coisa. Fica um pouquinho. Fica só mais um pouquinho no vídeo, porque eu tenho coisa legal para mostrar para vocês aqui, tá? Vamos mudar aqui. Eu vou mudar aqui. E a gente vai para outro lugar aqui, que é o Discord. Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o Discord aqui. Beleza? Então, nós estamos aqui no Discord. Deixa eu abrir aqui. Isso. Então, dentro do Discord, eu estou no Discord oficial do jogo. Tá bom? Que ele tá falando aqui uma porrada de coisa em inglês. Que foi ano passado. Não. Em março. Dia 20/3. Então, ou seja, tem um mês. Tem um mês que os caras publicaram isso daqui. Beleza? E o que que tá escrito aqui, brother? O que que tá escrito? O que que tá escrito aqui? Tá, beleza. Vamos voltar aqui pro meu navegador. Isso. Aqui no meu navegador tá aquela mensagem. E eu traduzi para vocês. Vamos lá. Bom dia, bons cavaleiros. Queremos reservar um momento para abrir um pouco a cortina e dar a vocês algumas dicas sobre o recente atraso na atualização da V06. Vamos chamar carinhosamente de V6, tá? Pouco antes do lançamento da atualização, concluímos um teste interno. Beleza, teste interno. Vamos subir aqui, vamos voltar pro... Cara, eu vou ir e voltar para vocês entenderem um contexto, tá? Deixa eu ver aqui, por favor, compartilhe. Deixa eu procurar que fica mais fácil do que eu ficar subindo e descendo aqui. Vem para cá, interno... Aqui. Também adoraríamos saber como foi o teste interno.
Então, o teste interno é coisa que eles fazem. A resposta do teste interno foi muito importante, porque o Rei Arthur, né, foi o primeiro projeto colaborativo feito por 3 organizações. Global, Caban de Los Angeles e Caban de Vancouver. Né? Durante o período de teste interno, todas as 3 empresas se esforçaram muito para jogar e analisar o jogo. Bom, não quero ler muito isso aqui não. Então, cara, eles fazem sim teste interno. E pelo que eu entendi dos 3 estúdios, cara, olha só, desenvolvedor é um cara bem diferente do que a gente está acostumado aí, tá? O desenvolvedor, ele é uma pessoa muito detalhista. E dependendo do chefe do projeto, do projetista, o cara é mais detalhista ainda. Podendo até trocar a equipe inteira se ele não estiver satisfeito com o projeto. Então, olha só, cara, quando os caras, eles não acham que o negócio está do jeito que tá, cara, eles reconstroem tudo. Isso é a área de projeto em desenvolvimento, eles são assim. Se vocês não têm esse feeling, se vocês não têm, procura, pesquisa como que é um desenvolvimento de qualquer coisa, não só de jogo. Quando o chefe de desenvolvimento ou a equipe não está satisfeita, cara, eles desconstroem e constroem novamente. Por isso que o jogo às vezes demora para sair, cara. Quando sai aquele negócio arrebentando. Então vamos continuar aqui. Embora os resultados dos testes tenham mostrado melhorias promissoras, quando você vê assim, uma equipe falando assim, cara, deu melhoria, significa que eles não estão satisfeitos com o que eles jogaram, tá? Em relação a V5, sentimos que os resultados não atingiram o limite que pensávamos, desejávamos, que queríamos trazer para vocês. Então, cara, eles jogaram a prancheta do lado. Não sei se eles quiseram dizer isso daqui, mas no meu entendimento eles jogaram a prancheta e falaram, cara, deixa isso aqui, vamos fazer de novo, tá? A dedicação e entusiasmo que todos vocês compartilham conosco deixa uma coisa muito clara. Bom não é bom o suficiente, tá vendo? Eles são muito detalhistas. E os feedbacks que a galera tem dado pro time remete aos desenvolvedores e ao líder de projeto que o negócio tem que ser melhor do que já está. Bom não é melhor. Por isso, nosso objetivo é o ótimo. Com certeza ele queria escrever excelente, mas excelente é muito complicado. Então, o ótimo é melhor do que bom. Por esse fim, como mencionamos anteriormente, pausamos o lançamento do V6. Cara, eles lançaram isso há 2 meses atrás, essa notícia aqui, né? 2 meses, né? Isso. Nós estamos no mês 5, então 2 meses atrás. Vamos lá. Por esse fim, como mencionamos anteriormente, pausamos o lançamento. Agora, por isso que eu pedi para você ficar até aqui. Agora eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, beleza? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é o SteamDB, né? Onde que vocês... Isso aqui é público, isso não é privado, isso é público, todo mundo pode entrar. Aqui ele mostra na Steam quantas pessoas neste momento estão jogando o jogo. Tem 61 pessoas jogando o jogo. Nas últimas 24 horas a gente teve um pico de 64 pessoas jogando o game. E o maior pico que a gente teve nos 5 meses foi 186. Então sim, o jogo... A galera não tá jogando porque tá receosa e também o jogo não tá tendo divulgação, não tá tendo marketing, não tá tendo nada. Quem joga é porque acompanha alguns canais do YouTube, tá? Então o jogo tá tendo uma rentabilidade até interessante para os jogadores que são fã da franquia da história arturiana e estão seguindo aí os canais que fazem o jogo. Agora eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, cara. Última gravação de atualização. Resumindo, última atualização que eles colocaram no jogo. Coloca na cabeça de vocês que quando você na parte de desenvolvimento, você tem a área de produção, você tem a área de homologação e tem a área de desenvolvimento. Então você desenvolve, joga para a área de homologação, para você homologar aquele pacote. Depois, entre a área de homologação e a área de produção, você tem a área de teste. Na área de teste, ele pode voltar para o desenvolvimento, beleza? Ele pode voltar para ou ir para a homologação novamente para ser feito alguns ajustes on the fly, né? Por isso que tem aqueles alpha e beta teste, né? O alpha teste, ele é interno e parte da homologação que alguns jogadores externos específicos, como produtores de conteúdos, como é que fala? Influencers, podem até participar do alpha teste.
Eu não concordo, por exemplo, vou dar aqui minha opinião mudando um pouquinho de jogo. Eu não concordo com o que o pessoal da Kings Group fez com DC Darklands. Foi legal? Pô, foi pra caramba, bicho. Eu gostei muito, provei o jogo, coloquei a mão no jogo, mas eles acabam se queimando um pouco com isso. Eu acredito que Alpha Test não tem que ser público. Alpha Test tem que ser interno para a equipe de desenvolvimento e para influencers, seja Twitters, YouTubers, Instagram e essa galera que fica aí nas redes sociais podendo lançar, né, insights do que há por vir. Esse é o Alpha Test. O Alpha Test nunca deveria ser público igual fizeram com o DC. É o que estão fazendo aqui com o King. O Rei Arthur, cara, ele tem sua parte de Alpha Test, que são os testes internos, que ele fica viajando entre teste e homologação, desenvolvimento, teste, homologação, desenvolvimento, para que isso possa ser jogado. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque esse último update não significa que ele colocou ou vai colocar, neste momento, algo no jogo, mas ele mostra com todas as letras, preto no branco, que esse jogo não está parado, que ele não está falido, que ele não está vendido. São 3 mega companhias, né, mega estúdios que estão trabalhando no troço, velho. Isso não vai sair no estalar de dedo. Para de ficar falando que essa merda tá vendida, que eles estão sem recurso. Isso sim é clickbait. Isso pra mim é clickbait brabo. Brabo mesmo, de quem não tem nada pra fazer, pega assunto qualquer na internet e joga. Pesquisa, irmão. Pesquisa antes de falar. Beleza? Então tá aqui a parte de Last Update. E deixa eu mostrar pra vocês os negócios aqui. Dentro da área de armazenamento deles, você tem aqui a V6. Há 2 meses atrás, eles iriam lançar. Eles falaram mentira. Não! Caralho! Tá aqui a V6. Olha aí. Foi colocada há 2 meses no jogo. Eles iam liberar. Olha a quantidade, cara, de atualizações, tá vendo? Que eles fizeram aqui na V6. Fora o pacotão que tá aqui dentro, que a gente não pode olhar, porque esse pacote não é público. Né? Ele é restrito para desenvolvedores. Tá aqui, cara. A V6 está aqui. E eles adiaram. E 2 meses atrás eles fizeram algo entre o que eu expliquei para vocês. Teste, homologação e desenvolvimento. Teste, homologação e desenvolvimento. E, cara, olha aqui, irmão. 5 dias atrás. 5. Não é 5 meses atrás. Não é 1 ano atrás. É 5 dias atrás. Eles fizeram um staging. Cara, isso aqui pode ter várias traduções, tá? Mas pelo que eu conheço aí da área de desenvolvimento, eu trabalho com TI, mas eu trabalho na área de segurança e infraestrutura, mas eu tenho bastante amigos na área de TI. Quando você fala staging, é área de preparamento, para preparação, para você preparar algo que está por vir. Então a gente vai especular através da SteamDB, que eu tô olhando para vocês. Vocês sabem que eu tô olhando isso daqui. Eu não tô trazendo conteúdos de gameplay, mas eu estou olhando pro jogo. Qualquer notícia eu vou trazer para vocês, tá? E pausa, porque se você tá assistindo até aqui, você gostou do vídeo, então não esquece de deixar aquele like. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar aí o vídeo com a galera que tá jogando o Rei Arthur. E eu deixei lá no meu canal, eu deixei para vocês, eu vou até colocar aqui, eu deixei para vocês no meu canal, cara, uma área de pesquisa que eu gostaria muito imensamente do apoio, ajuda de vocês na votação do que eu coloquei lá. Eu coloquei uma área de votação lá no canal para definir o que vocês querem para o mês de maio. E eu ficaria imensamente grato se vocês fossem lá e participassem, tá? Dessa votação. Ela é muito importante para mim e eu acredito que vai vir aí de encontro a vocês no desejo tanto do Rei Arthur como de outros jogos aí, tá? Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver. Então, galerinha, olha aqui, eu tô colocando aqui para vocês, tá vendo? Essa votação aqui, ó. Por enquanto, a gente tem 63 pessoas. Deixa eu dar um zoom aqui, né, cara? Que tá bem ruimzinho aqui. A gente tem 63 pessoas que participaram dessa enquete, tá? Isso fica dentro do meu canal, né? Se vocês não têm o hábito de participar aí dessas enquetes,
você vai vir aqui no canal e aqui você tem comunidade, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui, galera, para ficar mais fácil para vocês. Você vem aqui em comunidade, tá vendo? Clica aqui na área de comunidades. Clica aqui na área de comunidades. Vem para cá aqui. Deixa eu só colocar aqui o que aqui. Vem para a área aqui de comunidades, beleza? Clica aqui em comunidades. E aí vocês vão ter aqui a votação, tá vendo? Gostaria de saber o que vocês desejam do canal para este mês de maio. Neste mês de maio. Então eu coloquei aqui mais conteúdos de Rei Arthur, mais conteúdos de DC Dark Legend, novos conteúdos sobre solo leveling, que vai sair agora, semana que vem, e mais conteúdos de jogos de estratégia mobile, que é Rise of Kingdom, Viking Rise, Without Survival, esses jogos que vocês conhecem, né? Pelo andar da carruagem, pelos 64 votos, a galera tá querendo mais conteúdos de Rei Arthur. Então, esse aqui vai ficar por 15 dias no meu canal e vai nortear o que a gente vai trazer para maio e junho. Então, eu gostaria muito da participação de vocês, tá? Agora vamos voltar para o que interessa lá, que é o nosso assunto sobre o jogo, tá bom? Bom, galerinha, então, os desenvolvedores estão, sim, eles estão realmente mexendo no jogo. Tira a sua esperança de que o jogo vai morrer ou desesperança de que o jogo vai morrer. Qualquer um, aqueles que estão torcendo contra estão ganhando um balde de água fria e aqueles que estão torcendo a favor estão ganhando suas energias, suas estaminas renovadas. Beleza? Meu povo, eu estou muito confiante que esse cara vai arregaçar a boca do balão e que a gente vai ter breve notícias aí de um bom update pra gente que está jogando e para vocês que vão começar a jogar. Não esquece que no meu canal tem uma gameplay ali, uma playlist, né, de várias gameplay para que possa ajudar vocês a começar muito top aí no jogo. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até as próximas notícias, vídeos e gameplay. Tchau, galera. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.